pessoal! Eu sou a professora Fernanda Lopes e eu tô gravando essas aulas de matemática porque eu sei que tem muito aluno dedicado por aí, só precisando de uma forcinha para deslanchar. Então, bora lá, bora estudar! Na aula de hoje nós vamos falar sobre função quadrática, que é a função do segundo grau. Ela tem o formato de f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. A, b e c vão ser números reais, mas o a não pode ser igual a zero. Por quê? Se ele for zero, eu vou ter zero vezes x ao quadrado, que dá zero. Então, essa parte aqui sumiria e eu ficaria apenas com bx mais c, o que deixa de ser uma função de segundo grau. Por isso, essa exigência que o a tem que ser diferente de zero. Identificar os coeficientes a, b e c na função é uma habilidade bem importante, porque a gente vai precisar disso na hora de utilizar algumas fórmulas. Então, eu vou deixar aqui um exercício para vocês pausarem a tela, descobrirem quem é A, quem é B e quem é C em cada função, e daqui a pouquinho eu corrijo. O que você não pode esquecer? Precisa ter em mente o tempo inteiro. O A é o coeficiente de x ao quadrado, é o número que multiplica x ao quadrado. O b é o coeficiente de x, é o número que multiplica x. E o c é o termo independente, é o número que a gente identifica ali sozinho na função. Então, pausa o vídeo, responde aqui, diz quem é A, B e C, e já eu corrijo. Então, vamos às respostas. Na letra A, a função é 3x ao quadrado menos 12x mais 8. Quem está acompanhando x ao quadrado, quem está multiplicando x ao quadrado é 3. Então, A igual a 3. Quem está multiplicando x é menos 12. Então, B é menos 12. E o termo independente é 8, por isso C igual a 8. Na letra B, quem está multiplicando x ao quadrado é o número menos 2. Por isso, A é igual a menos 2. Quem está multiplicando x é 8. E o termo independente, C, é menos 4. Então, a gente teve A igual a menos 2, B igual a 8, C igual a menos 4. Na última questão, muito cuidado, porque o A multiplica x ao quadrado, então A é 3. B multiplica x, e se você observar nessa função, a gente não tem o x, então B é igual a zero. E esse menos 4 que aparece é o valor de C, por ser o termo independente. Então, C é igual a menos 4. O que nós vamos fazer agora é uma série de exercícios com o objetivo de aprender mais sobre as funções quadráticas. A gente vai aos poucos, baseado em coisas que vocês já sabem, para aprender coisas que vocês não sabem ainda. Então, o primeiro exercício vai ser o seguinte: a gente vai considerar uma função, f de x igual a x ao quadrado menos 2x menos 8, e a gente vai calcular o valor dessas funções para determinados pontos específicos. Por exemplo, f de 0, f de 1, f de 2, f de 3, f de 4 e f de menos 2. Quando eu escrevo f de 0, significa que eu estou substituindo o x por 0. Então, onde eu tinha x ao quadrado menos 2x menos 8, eu vou escrever 0 ao quadrado menos 2 vezes 0 menos 8. Nesse caso, então, f de 0 é igual a 0, porque 0 ao quadrado dá 0, menos 0, porque 2 vezes 0 também dá 0, menos 8. Então, f de 0 foi igual a menos 8. Vou pedir, então, para você pausar o vídeo, fazer as outras contas, trocando todos os x por 1, depois na outra, no f de 2, trocando todos os x por 2, para ver se você consegue fazer todas as potências direitinho, as multiplicações, se consegue subtrair com o número negativo certinho, sem errar nenhum detalhe. E aí você despausa o vídeo para correção. Vamos para o f de 1, então eu vou trocar x por 1, vai ficar 1 ao quadrado, menos 2 vezes 1, menos 8. Então, f de 1 vai ser, resolve a primeira potência. 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que dá 1. Depois resolve a multiplicação. Menos 2. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. Repete o menos 8. Para resolver esse f de 1, para resolver 1 menos 2 menos 8, eu poderia fazer 1 menos 2, que dá menos 1, e menos 1 menos 8, que dá menos 9. Mas eu vou optar por um outro caminho para tentar ajudar aqueles que têm mais dificuldades com as contas envolvendo números negativos, né? Eu vou ver ali quem está com o sinal de mais, quem está com o sinal de menos para juntar. Com o sinal de mais só tem um, já que ele nem tem sinal na frente, né? É como se fosse mais. Então, eu vou repetir esse 1. Agora, com o sinal de menos, eu tenho o 2 e o 8. Então, menos 2, menos 8. Menos 2 menos 8 dá menos 10.
E aí eu faço a última conta, então menos 10 menos 9, do mesmo jeito que teria dado antes. Agora eu vou para o f de 2. f de 2, 2 ao quadrado, menos 2 vezes 2, menos 8. Então, f de 2 vai ser, vou fazer uma pausa aqui. Eu notei que o 2 ao quadrado, 2 vezes 2, menos 2 vezes 2, são iguais, né? Então, quando eu subtrair, vai dar zero, nem vou escrever esses resultados. Só vou colocar o menos 8 aqui. f de 2 também deu menos 8, assim como o f de 0. E agora a gente vai para o f de 3. 3 ao quadrado, menos 2 vezes 3, menos 8. f de 3, então, vai ser 3 ao quadrado, 3 vezes 3, não pode confundir. 3 vezes 3 dá 9. Menos 2 vezes 3 dá 6, repete o menos 8. Eu vou repetir o 9 e vou fazer aquela subtração. Menos 6 menos 8, que dá menos 14. E aí só então faço a última subtração. 9 menos 14 dá menos 5. Penúltima conta, f de 4. Eu vou escrever 4 ao quadrado, menos 2 vezes 4, menos 8. f de 4 vai ser, então, 16, que é o 4 ao quadrado, 4 vezes 4, menos 2 vezes 4, que dá 8. Menos 8 de novo. f de 4 vai ser igual, repetir aqui o 16, menos 8 dá menos 16. E 16 menos 16 dá 0. Última conta, f de menos 2. Aqui a gente não pode esquecer que se você vai substituir o x por um número negativo, você precisa colocar esse número entre parênteses. Então, ali no x ao quadrado, fica menos 2 ao quadrado entre parênteses. Menos 2 vezes x é menos 2 vezes menos 2, entre parênteses também. E, por último, menos 8 da função. Então, f de 2 vai ser, a gente vai calcular aquela potência ali, menos 2 ao quadrado dá 4, porque menos 2 vezes menos 2, 4 positivo, né? E a multiplicação, menos 2 vezes menos 2, de novo, dá mais 4. Menos 8, e a gente continua. f de menos 2 vai ser 4 mais 4 dá 8. Repete o menos 8. E 8 menos 8 dá 0. Agora a gente vai seguir com essa mesma função para, na segunda questão, associar esses valores que a gente encontrou às coordenadas de pontos no plano cartesiano. No plano cartesiano, todos os pontos têm duas coordenadas. A primeira coordenada é o x e a segunda coordenada é o y. Quando eu faço no f de x, eu faço f de 0, f de 1, f de 2, eu estou assumindo que os x são esses valores. Então, no primeiro, o x é 0, no segundo, o x é 1, no terceiro, o x é 2. Quem é o y? O y é o resultado que a gente encontrou. Então, o primeiro ponto que a gente tem aqui, quando f de 0 igual a menos 8, a gente associa ao ponto 0 menos 8. X igual a 0, y igual a menos 8. Quando f de 1 igual a menos 9, o ponto é 1 menos 9. X igual a 1, y igual a menos 9. f de 2 igual a menos 8. O ponto é 2 menos 8. X igual a 2, y igual a menos 8. E assim sucessivamente, né? Então, no f de 3 igual a menos 5, eu tenho o ponto 3 menos 5. No f de 4 igual a 0, eu tenho o ponto 4, 0. E no f de menos 2 igual a 0, eu tenho o ponto menos 2, 0. O que a gente vai fazer agora com esses pontos? Por que que a gente associou os resultados que a gente encontrou aos pontos no plano cartesiano? Porque a gente vai agora colocar esses pontos no plano para construir a curva que descreve essa função. Então, eu até coloquei os pontos aqui com o valor de x em ordem crescente, né, para a gente ir marcando nessa ordem. Então, eu tenho ali, primeiro ponto, menos 2, 0. O que que eu teria que fazer? Eu teria que encontrar no eixo x o menos 2. E aí, no eixo y, ou eu subo ou eu desço, né? Só que eu não vou nem subir nem descer, porque o y é 0, então ele fica ali mesmo, em cima do eixo x. Agora, o próximo ponto, que é 0 menos 8, eu tenho que encontrar ali no eixo x, o x igual a 0. O y é menos 8, significa que eu vou descer até o menos 8. E aí eu marco o ponto. Agora, próximo ponto, 1 menos 9. O x é igual a 1. Então, eu encontro x igual a 1 no eixo x e desço até o menos 9 e marco o ponto. Próximo ponto é o 2 menos 8. Eu encontro x igual a 2 no eixo x e eu desço até o menos 8. Marco o ponto. Próximo ponto é o 3 menos 5. Eu encontro x igual a 3 no eixo x e eu desço até o menos 5
para marcar o ponto. E o último ponto, 4, 0. Eu encontro o 4 no eixo X e eu não vou subir nem descer, eu só vou marcar o ponto em cima do eixo X. O que a gente percebe aqui? Que alguns pontos têm o seu parzinho aqui no plano cartesiano. Por exemplo, esse ponto marcado no -2 tem o parzinho dele aqui, marcado no 4. Esse ponto marcado no -8 tem o parzinho dele aqui. Esse aqui ficou sem parzinho. E para a gente entender onde está o parzinho dele, para poder marcar no lugar certinho, a gente vai olhar para esse último ponto. Ele está bem na metade do caminho, tá vendo? Por ele passa uma linha de simetria imaginária. E, na verdade, é esse o nome correto, né? Os pontos, eles são simétricos. A gente tem um ponto marcado 0, -8. Ele é simétrico ao ponto 2, -8. A linha de simetria imaginária que passa por esse último ponto aqui que a gente chama de vértice. Então, para encontrar o simétrico desse ponto que ficou sem o simétrico na imagem, a gente vai simplesmente entender qual foi a distância dele até a linha de simetria imaginária. Então, a distância aqui foi 2. A gente vai contar 2 para frente e vai marcar o ponto. Pronto? Agora, todos os pontos marcados no plano cartesiano têm o seu simétrico ali. A exceção, é claro, do vértice, ele não tem simétrico, é nele que passa a linha de simetria. Então, agora a gente já pode traçar a curva que vai descrever essa função. O nome dessa curva é parábola. Toda função quadrática descreve uma parábola no plano cartesiano. A gente tem uma outra opção de parábola um pouco diferente dessa, mas isso a gente só vai ver nas próximas aulas. Por hoje, a gente atingiu o nosso objetivo. Eu espero que você tenha entendido, que tenha aprendido. Eu também espero que você curta esse vídeo, compartilhe com os seus colegas que têm dificuldade em matemática e a gente se vê na próxima aula, onde você vai continuar aprendendo sobre função quadrática comigo. Bom trabalho para você!